Professor, assim que der, poderia fazer um vídeo sobre o banquete da loucura feito pelo camarada Capadócio, um dos acontecimentos mais interessantes da lore do RPG de Vampiro à Máscara? Certa vez eu li que banquete da loucura seria uma metáfora para fazer contraponto a algo conhecido como o banquete da sabedoria. O banquete da loucura seria a insensatez, a sedução do pecado, você se satisfazer com coisas temporárias. Tudo o que levaria você à morte espiritual. Onde os ingênuos acreditam que o rio do pecado é doce, mas na verdade ele está fazendo com que você navegue para o inferno. E essa metáfora toda tem muito a ver com o entendimento do que foi o banquete da loucura em Vampiro à Máscara. O Banquete da Loucura foi um dos episódios mais sinistros e sombrios dentro da lore do Vampiro à Máscara. É o momento em que vai ocorrer o expurgo em massa do clã Capadócios. E não, eu não estou falando dos Giovanni exterminando os Capadócios, não. É um momento anterior, inclusive, ao abraço do Augustus Giovanni e da família Giovanni. E quem promove esse expurgo do clã Capadócios é o próprio antediluviano Capadócios. Bom, sabemos aí que Capadócios é um antediluviano, um dos 13 fundadores dos 13 clãs originais, um membro da terceira geração, ou seja, um neto do primeiro vampiro, Caim. E como fundador do clã Capadócios, ele colocava as suas crias para estudar aquilo que era a obsessão dele, a morte. Então, o clã Capadócios tinha como meta a busca de conhecimento e entendimento científico e místico sobre a morte. O Capadócios, inclusive, era conhecido como o Clã da Morte. Ele foi o primeiro clã da morte. E por volta do século VI depois de Cristo, o Capadócios ele vai se tornar obcecado pelas visões que ele estava tendo sobre o futuro, onde ele via o seu clã destruído pelo fogo e a si mesmo sendo destruído, porém se reerguendo das cinzas como uma fênix, ou como um Messias, ou melhor, como um Deus. Capadócios, então, a partir daí, dessas visões das quais ele estava tendo, ele buscou, então, a apoteose. Se tornar divino, se tornar Deus. O cara queria diablerizar Deus e se tornar divino. E foi aí que ele começou a enxergar muitos de seus descendentes como indignos. Um monte de vampiro focado em ambições fúteis. Ambições mundanas, e assim desviando-se do propósito do clã, o estudo da morte. Foi então que Capadócios fez uma convocação de todo o clã para a cidade subterrânea de Kaymakli, onde hoje é a Turquia, com a promessa de um enorme banquete para celebrar e reconciliar todo o clã. Porém, durante o banquete, o antediluviano ele foi analisando e testando os seus filhos, fazendo questionamentos teológicos e espirituais para eles. Então, ele foi considerando alguns dos seus filhos imperfeitos, ou mesmo incapazes de compreender a visão de Capadócios de se tornar divino. Mas Capadócios ele não chegou a destruir ninguém. O que ele fez? Ele selou os seus filhos, dos quais ele considerou indigno, dentro das catacumbas de Kaymakli. E os condenou à fome e ao torpor. E claro que isso diminuiu e muito o poder do clã, tornando os Capadócios bastante vulneráveis. E aí, a fim de preencher o vazio deixado por esse expurgo, ele vai conhecer uma família de mortais necromantes, os Giovanni, e vai abraçar o líder dessa família, Augustus Giovanni. E meio que isso acabou sendo um erro de cálculo aí do antediluviano.
Afinal de contas, Augustus vai acabar abraçando um monte de gente da sua família, que ele considerava digno da ideia de Capadócio, Capadócio vai aceitar, e no final das contas, Augustus Giovanni vai trair o Capadócios e vai começar uma dizimação do clã Capadócio. Todo aquele que não era Giovanni ia ser eliminado. E o próprio Augustus Giovanni vai cometer a diablerie em Capadócios. Ou quase, mas isso aí é para outra história. E alguns dos vampiros que haviam sido enterrados não vivos, lá em Caimacle, eles vão sobreviver e vão sair dali pelo submundo, pelo mundo dos mortos. E eles vão se tornar a linhagem conhecida como os precursores do ódio e vão se aliar ao Sabá para se vingar dos Giovanni pelo que eles haviam feito com o seu clã. Hoje, na quinta edição, Giovannis, Nagarajas, Samed, Percussores do Ódio e todos os tipos de vampiro que venham a ser necromantes se uniram em um único clã, os Hecata. Uma espécie de clã da morte que é um amálgama corporativo. Com a Segunda Inquisição e o colapso do mundo dos mortos por conta do que aconteceu na Semana dos Pesadelos, lá quando o antediluviano Ravenous desperta em 1999, esses clãs da morte se veem em total risco de destruição. Então eles vão conversar para ver o que eles podem fazer para garantir a própria sobrevivência. E aí no evento chamado Reunião de Família, os Hecata são criados. Os Hecata vão ser um clã que vão funcionar mais ou menos como um sindicato, mas cheio de facções internas que se odeiam, mas que sabem que juntos têm mais condições de sobreviver ao que está acontecendo.